Os primeiros livros proféticos que estão organizados na Bíblia, vem um livro de Isaías. Isaías foi um profeta a qual foi apregoado o juízo de Deus às nações. Indicou um futuro rei, Davi, e prometeu uma era de paz e tranquilidade. Jeremias, muito antes do povo ser levado cativo à Babilônia, profetizou e previu a justiça de Deus, sendo a quase totalidade da sua mensagem sobre a destruição do reino, e também fala do novo pacto de Deus. Então Jeremias foi um dos que profetizou sobre o cativeiro de Babilônia, e por várias vezes ele foi oprimido por falar a verdade, por ser um profeta de exortação. Tanto que ele chegou depois e escreveu a Lamentações de Jeremias, que era Jerusalém quando cativa. Ele narra o lamento, né, pela cidade que foi invadida. Vem o profeta Ezequiel, né, um profeta que foi dado aos judeus, que quando estavam cativos na Babilônia, Ezequiel foi levado e profetizou em Babilônia, né? Daniel também é um dos que foi levado, mas Daniel não retornou. Daniel ficou lá e profetizou. A primeira parte do livro de Daniel é uma parte histórica dali, contando como foi o enfrentamento das pressões lá no cativeiro de Babilônia. Mas este livro também inclui profecias, muitas dessas também associadas a João no Apocalipse, anos, séculos depois. Então a Bíblia é linda. Aí vem agora, depois desses 5 livros maiores, que é dos 4 profetas, vem os 12 profetas menores. Vamos lá eles. Oséias usou a lição de sua dedicação à sua esposa, mesmo enfrentando a infidelidade, para ilustrar o adultério que o povo de Israel tinha feito com Deus. Então ele, com amor fiel de Deus, não muda. Assim como Oséias simbolizou o casamento com a prostituta, Israel estava simbolizando uma prostituta. Então Deus estava mostrando, através do sofrimento de Oséias, o que o povo de Israel estava fazendo. Vem o profeta Joel. Depois de uma praga de gafanhoto, Joel adverte o povo para se arrepender-se. E é no livro de Joel que está: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito, coisa que se cumpriu lá em Atos 2. Vemos também aqui o profeta Obadias. Obadias profetizou o juízo que recairia sobre Edom, um país vizinho de Israel. Profeta Jonas. Quem não conhece o profeta Jonas? O profeta Jonas não queria profetizar para o povo de Nínive, que era inimigo ferrenho do povo de Israel. Ele, na verdade, não queria que o povo se arrependesse, mas ele foi lá, mesmo contra a vontade, e pregou, e o povo se arrependeu. Aqui, como eu disse, não está na ordem cronológica. Você vê que esse profeta aqui, Jonas, ele profetizou para Nínive. Nínive na época era a capital da Síria, a qual veio a destruir o povo do norte, bem antes. Então não é a ordem cronológica, é a ordem de assuntos. Vamos lá. Profeta Miqueias. A mensagem de Miqueias a Judá era uma mensagem de juízo, ao invés de perdão e esperança. Especialmente notável em um verso em que ele sintetiza o que Deus pede de nós. O profeta Naum anunciou que Deus destruiria o povo de Nínive por causa da sua crueldade na guerra. Era um povo terrível. Abacuque. Este livro apresenta um diálogo de Deus com Abacuque sobre a justiça e o sofrimento. Em Abacuque que vemos: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, mas eu me alegrarei no Senhor. Vem aqui o profeta Sofonias. Sofonias anunciou o dia do Senhor, que traria o juízo sobre Judá e as outras nações vizinhas. Este futuro deveria ser dia de destruição para muitos, mas um pequeno grupo fiel a Deus sobreviveria para bendizer a Deus, bendizê-lo no mundo. Profeta Ageu. Depois que o povo voltou do exílio, o povo ficou preocupado com suas coisas,
não estava ligando para o templo, para a casa do Senhor, estava preocupado com o seu bem-estar, a sua casa tão somente. Aí o profeta Ageu recordou o povo da prioridade, que era reconstruir o templo de adoração ao Senhor. O profeta Zacarias, o mesmo que Ageu, Zacarias pediu o povo para reconstruir o templo, isso de forma brilhante. E Malaquias, depois do retorno do exílio também, você vê que Ageu, Malaquias e Zacarias são da mesma época, por isso está organizado por assuntos aqui. Depois do exílio, o povo chegou de novo a descuidar-se de sua vida religiosa. Malaquias tratou de inspirá-lo novamente, falando do dia do Senhor. Você vê que Deus sempre alerta o povo, sempre a Bíblia, sempre avisando, nunca acontece nada antes que Deus não revele. Então assim está o Antigo Testamento com seus 39 livros. Depois de Malaquias houve um período de 400 anos de silêncio, que é o período interbíblico. Os livros do Novo Testamento foram escritos pelos discípulos de Jesus. Conta-nos a história de Jesus, que queria que os outros conhecessem essa história. Então, o primeiro evangelho é o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus cita muitas passagens do Antigo Testamento. Desta forma, é atraente aos judeus, a quem apresenta Jesus como Messias, prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. O Evangelho assim escrito para os judeus, né, que eles compreendessem. Você vê que traz a genealogia de Cristo de forma mais completa, né? E conta desde o seu nascimento, morte e ressurreição, e dá uma ênfase aos ensinamentos. É como se fosse um livro didático, pedagógico do Evangelho. O livro de Marcos, alguns historiadores, que foi o primeiro livro a ser escrito, mas como eu disse, a Bíblia não está por ordem cronológica. Marcos escreveu um evangelho curto, conciso, mas repleto de ação. Sua meta era aprofundar a fé, a dedicação dos crentes da comunidade a qual ele escrevia. O Evangelho de Lucas é um dos evangelhos mais detalhados que tem. Lucas, ele mostra e enfatiza o quão ao alcance está a salvação de todos. Ele mostra Jesus ali com gente pobre, com os necessitados que viviam à margem da sociedade. João, o evangelista, não é o João Batista, é o João Evangelista que escreveu, o mesmo que escreveu as epístolas lá na frente, depois o Apocalipse. João coloca-se à parte dos outros três. Os outros três é também conhecido como evangelhos sinóticos. O livro de João, ele organiza sua mensagem focando em 7 sinais que apontam Jesus como um filho de Deus. Do seu estilo de escrever, é reflexivo e repleto de imagens e figuras. Você vê que ele diz: o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já começa o livro dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Então João já vem de maneira direta. O escritor agora vem um livro, passados os 4 evangelhos, vem um livro de Atos. O livro de Atos é o livro histórico da igreja. Quando Jesus se ausentou-se de seus discípulos, o Espírito Santo veio, né, num evento de Pentecoste, e aí a qual a igreja foi adornada de dons, recebeu o Espírito para ser testemunha do Senhor, tanto em Jerusalém, Samaria e a Judéia e todos os confins da terra. Então é um livro que trata como a igreja primitiva se propagou e cresceu, né, e foi até o mar Mediterrâneo e se espalhou, né. Vem agora e conta também no capítulo 9 a história de Paulo. Paulo esse que era perseguidor, que veio a se converter e se tornar um grande apóstolo. Por ser um poliglota, Jesus escolheu Paulo, que era um perseguidor, e Paulo esse passou a ser um grande missionário. Aí começam as cartas paulinas, epístolas. Carta de Romanos. Nessa importante carta, Paulo escreve aos romanos sobre a vida no Espírito, que é dada pela fé aos crentes em Cristo. O apóstolo reitera-lhe a imensa bondade de Deus e lhes declara que através de Jesus Cristo
Deus nos aceita e nos liberta de nossos pecados. Tem aí a primeira epístola aos Coríntios, trata especificamente dos problemas da igreja, dissensões, imoralidades, problemas, aquela confusão toda que tinha no início da igreja, e Paulo escreveu essas cartas como doutrina, como ensinamentos para estes novos cristãos. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo descreve sobre sua relação com a igreja de Corinto e os efeitos que alguns falsos profetas, alertando sobre os falsos profetas e o cuidado que o povo deveria ter no ministério. Paulo orienta sobre dons, essas coisas todas. No livro de Gálatas, ele expõe a liberdade, conhecida como a Carta Magna, a qual os crentes reconciliados em Cristo, em Deus, reconciliados em Deus através de Cristo, não deveria mais ser levados pelo jugo da lei, mas sim pela graça. Expõe bastante a graça no livro de Gálatas. O livro de Efésios, o tema central dessa carta é o propósito eterno de Deus, que é agrupar muitas nações, raças, a igreja universal de Jesus Cristo na terra. A carta de Filipenses, a ênfase desta carta é o prazer que o crente em Cristo encontra em todas as situações da vida. Paulo escreve essa carta numa prisão, mas ele mostra que apesar de tudo, do sofrimento, tudo, é muito gratificante, muito prazeroso servir ao Senhor. Depois de Filipenses vem Colossenses. Paulo relata aos crentes em Colosso que ponham de lado suas superstições e tragam Cristo para o centro da sua vida. A preocupação de Paulo era: olha, não perca o foco é Cristo, o foco é Jesus. Em 2 Tessalonicenses, como na primeira, Paulo fala do retorno de Jesus ao mundo. Também trata de preparar os crentes para a segunda vinda de Cristo, especialmente no capítulo 4, versículo 16. Ele fala a respeito dos que dormiam, porque eles tinham uma dúvida. Eles esperavam Jesus naquela época. Alguns morreram, aí alguns se entristeciam, aí Paulo escreve doutrinando eles sobre esse assunto, ensinando. Depois vem a carta a Timóteo, um jovem pastor que Paulo adotou como filho. Esses escritos de Timóteo servem como guia para esse jovem líder cristão da igreja primitiva. Paulo dá conselhos sobre a adoração, o ministério e as relações dentro da igreja, orientando o povo como deviam se comportar uns para com os outros. Na segunda epístola, a segunda carta de Timóteo, nela ele dá os últimos conselhos ao seu companheiro de trabalho, que foi Timóteo. Tito estava ministrando em Creta. Paulo aconselha como ajudar aos novos cristãos. A gente vê a carta de Filemon. Filemon é incitado a perdoar o seu escravo, que era Onésimo, que tinha fugido do seu senhor, e Paulo faz uma carta recomendando que Filemon recebesse Onésimo. Eu te peço, não que eu não tenha autoridade de te ordenar, mas eu te peço com amor, receba Onésimo. Aí vem a epístola aos Hebreus. Essa aconselha os novos cristãos a ir mais adiante dos rituais e cerimônias tradicionais e dar-se conta de que Cristo todos têm onde se encontra o destino correto. Vem agora a carta, para você até decorar as cartas, os amigos chegados de Jesus, Pedro, Tiago e João. Então, aí vem aqui as cartas dos três, Tiago aconselha os crentes a pôr em prática suas crenças e também oferece ideias práticas de como viver a sua fé. 1 Pedro conforta os primeiros cristãos que estavam sendo perseguidos na sua fé. Uma palavra de orientação, de ânimo, de perseverança. 2 Pedro, ele adverte os crentes sobre os falsos mestres e estimula a seguir leais a Deus, estimula os cristãos a seguir leais a Deus. Vem agora as epístolas, as cartas do evangelista João. 1 João, ele explica as verdades básicas sobre a vida com ênfase
no mandamento de amar uns aos outros. Em 2 João, dirigida à senhora escolhida e aos seus filhos, advertindo aos crentes sobre os falsos profetas. 3 João, em contraste com a segunda carta de João, este fala da necessidade de receber aqueles que predizem em Cristo. Epístola de Judas. Judas adverte os crentes contra a má influência de pessoas fora da irmandade dos crentes. Então esse Judas aí não é os Iscariotes não, que traiu Jesus. É Judas, irmão de Jesus. Apocalipse. Aí vem este livro que foi escrito para dar alento aos crentes que estavam sendo perseguidos e afirmar sua fé, que Deus cuida deles, usando símbolos, visões. O autor ilustra o triunfo bem sobre o mal e a criação de um novo céu e a nova terra. Trata das últimas coisas, das coisas do fim, e as coisas do fim são melhor do que as do começo. Vamos ver na próxima aula sobre o cânon da Bíblia, o que significa e como foi composto.